Fala pessoas, bem-vindos a mais um Stratocast. Na verdade aqui é o primeiro e hoje nós temos a ilustre presença do nosso convidado e jovem cantor e compositor Rafa Bicalho. Meu nome é Rafa Bicalho, como dito previamente. Eu sou cantor-compositor, tô lançando minhas músicas no Spotify, todas as plataformas e muito prazer estar aqui, mano. Primeiro episódio, vai ser massa. Logo de início, nós queremos saber como foi sua trajetória no início da música. Então, mano, pra eu começar a produzir minhas músicas, assim, foi uma parada muito inspirada no do it yourself, assim, porque eu via uma porrada de artistas que eu curtia e tal, que tava começando a... Quer dizer, não é nem que tava começando na época, já rolava há um tempo, assim, isso foi meio que 2016, assim, tal. Eu vi muito artista, assim, que postava coisa na internet e tal, principalmente gringo, assim, e os caras gravavam tudo sozinho, tá ligado? Daí tinha um notebook aqui em casa e uma placa de som que meu pai tinha comprado justamente pra, tipo assim, caso algum dia precisasse de gravar alguma coisa e tal, meu pai é músico também. Aí eu falei, velho, eu vou tentar começar, tá ligado? E aí foram, tipo assim, uns 2 ou 3 anos de, tipo assim, eu entendendo como que funcionava a parada, entendendo como fazia, eu nunca tinha pegado nada pra produzir, nunca tinha mixado nada. Eu só tocava alguns instrumentos, né? Nessa época eu já tocava violão, guitarra e, consequentemente, baixo. Cantava, eu tive uma banda que eu fui vocalista e tocava bateria também. E aí eu gravava as paradas aqui em casa, tipo, muito mal e porcamente, assim, botava no programa e via o que saía, tá ligado? E aí eu fiquei uns anos, assim, gravando cover, entendendo como que funcionava o bagulho. E aí Entendi. foi 2019 quando eu fiz a primeira vez, realmente, tipo assim, com a pretensão de lançar, fraga. Mas você falando dessa forma, parece que o artista brasileiro, de certa forma, é limitado na questão de produzir música, na questão de conseguir viver realmente de música. Porque, na verdade, são poucos artistas aqui no país que conseguem o estrelato. Mano, eu não acho que tem a ver, de jeito nenhum, que tem a ver com artista, assim. Inclusive tem artistas muito fodas, tipo, tem uma banda de BH que eu comecei a fragar esses dias, chama Belina, que é muito sinistra, mano. E os caras gravam tudo nesse esquema também, tá ligado? E tiram um som foda e tal. Eu acho que tem a ver mais com o país e com o mercado do país, tá ligado? O Brasil é um país que as coisas, tipo assim, esse tipo de equipamento é muito caro, às vezes, pra você comprar, saca, pra ter em casa e tal. Você vê, mano, tipo aquele equipamento, não sei se você já viu, tem um vídeo do Phineas, irmão da Billie Eilish, mostrando o equipamento que ele usou pra gravar o disco, e tipo assim, tudo bem que você usou no quarto e não sei o que, mas, mano, é uns bagulho, tipo assim, fora de mão, tá ligado? Pro Brasil de 2021, assim. Eu acho que tem zero a ver com o artista, assim, mano, é mais forças externas, saca? Então, Rafa, um abraço aí pra você, um abraço pra todo mundo se sintam abraçados, os fãs do Stratocast que virão, né? Tipo assim, você falou que seu pai é músico, e qual foi as referências que você pegou do seu pai, consequentemente? Mano, meu pai foi quem me ensinou a tocar violão, né? As referências que eu peguei dele não necessariamente são coisas que você vê nas minhas músicas, assim, mas foi mais uma porta de entrada, fraga. Cara, que eu lembro, assim, de coisas que ele me mostrou e foram importantes pra mim. Com certeza, Beatles foi uma das primeiras bandas, assim, que eu peguei e falei, tipo, caralho, olha só, uma banda cheia de músicas, não sei o que, virei fã, assim, fraga. Eu era bem pequeno. Os Los Hermanos também. Os Hermanos talvez tenha sido a mais influente, assim, porque essa parada do it yourself existe um pouquinho, assim, no universo deles, né? Essa parada de reunir num sítio e fazer as paradas sozinhos com a banda, ao invés de procurar um grande estúdio e tal. Eu acho que as influências do meu pai foram mais no sentido de, tipo assim, me introduzir na música, fraga, e não necessariamente coisas que você pega e ouve no meu som. Mas tendo isso em vista, quais dificuldades que você mais enfrentou no começo e se você ainda enfrenta essas dificuldades? Véi, talvez seja... Mano, eu não sei. Tem desafios, assim. Por exemplo, divulgar música no Brasil, ser independente e tal. Obviamente tem seus desafios que são diferentes de, saca, qualquer outro país, diferente de outros meios, assim. Eu não sei se são necessariamente dificuldades, assim. Acho que são desafios que, véi, estão aí. Tipo assim, não é fácil, saca? Mas nada é fácil, né? Uma coisa especificamente da música e tal. Talvez fazer a música chegar em mais pessoas é a parte mais desafiadora, assim. Eu acho muito massa, mano. Vocês, por exemplo, dando essa moral e tal. Isso ajuda demais e dá um ânimo, fraga. Mas, tipo assim, nesse âmbito aqui, você acha que a cena indie, ela favorece uns e desfavorece outros? Pela questão do mainstream, que hoje tá, tipo assim, hoje não tem meio uma divergência. Hoje tudo se classifica como indie e pessoas que são indie de verdade como você sofrem, meio a bandas que são mainstream há muito tempo. Cara, não sei, talvez indie foi um termo que cresceu muito, né? Por exemplo, Strokes, por pouquíssimo tempo foi uma banda independente. Não é de hoje, eu acho, assim, que o termo indie é usado pra descrever coisas mainstream e tal.
Mas, mano, eu acho que acaba sendo divertido, assim, pelo menos por enquanto, né? Eu sei que, obviamente, é uma luta, assim, tal, pra uma galera ter ouvido, não sei o quê. O que muda muito, talvez, é o ponto de partida, né? Tipo assim, algumas pessoas têm um ponto de partida mais favorável, outras não. Eu me considero um pouco privilegiado, Fraga. Eu acho que é importante você ter noção disso, assim, tipo, velho, de eu ter conseguido gravar minhas músicas sozinho em casa, tá ligado? Igual a gente tava falando no começo, eu não acho que isso é uma coisa que parte 100% do artista, assim, velho, é das condições. Então, eu acho que talvez role favorecimento ou não nesse sentido, mas eu não sei se eu atrelaria isso muito à cena, assim, Fraga. De novo, acho que é uma coisa um pouco mais do Brasil mesmo, que, sabe, talvez seja uma parada um pouco maior, assim. Não sei se eu consigo responder por isso. Mas, tipo assim, mano, eu acho que, por incrível que pareça, com todos os seus problemas e tal, a cena brasileira, por o Brasil ser um país muito grande, pensando, assim, que é uma língua que, pô, pouquíssimas pessoas, não é pouquíssimas pessoas, mas, assim, poucos países falam, sabe? Até que você consegue ter muita diversidade, porque, tipo assim, uma banda, sei lá, cara, australiana, tá falando uma língua que tá dialogando não só com a Austrália, mas com os Estados Unidos, com a Islândia, com, sabe? Então, tipo assim, em algum lugar vai ter público. O Brasil, pensando que é uma coisa muito nacional e poucas vezes mundial, eu acho que você ainda consegue ter uma variedade massa, assim, sabe? Tipo, o próprio indie que a gente tá falando, porque o que é o termo indie, assim, tal. Eu acho que só o fato de ter tantas coisas que você coloca o rótulo de indie, assim, no Brasil, mostra que tipo assim, tem muito lado pra você tirar, Fraga. Coisas não é, tipo assim, dá pra você ir por vários caminhos e tal. Não sei se vocês pensam assim também, é uma visão que eu tenho, assim. Eu acho, tipo assim, o rótulo indie no Brasil, eu acho que tem mais diversidade do que nos Estados Unidos, por exemplo, tá ligado? Você pegar duas bandas que, pô, isso aqui é indie. No Brasil, às vezes elas não vão ter nada a ver, Fraga. Mas você tava falando da questão de você produzir suas músicas, você compor suas músicas e você ter a liberdade pra mixar, fazer todo o trabalho. Você não acha que o artista, quando ele fica disponível a isso, ele não é um artista mais completo do que artista depender de gravadora, depender de produtor, depender desse meio? Véi, talvez. Eu não acho que seja necessário. Assim, por exemplo, Só Você Me Ligar foi minha primeira música que eu não fiz isso, né? Eu gravei ali em estúdio, ver se, tipo assim, produção realmente era meu rolê e tal. Foi ótimo, assim, eu acho que isso realmente ajudou demais. Mas talvez seja uma coisa de afinidade do artista com isso, sabe? Tipo assim, tem muita banda que eu admiro, assim, que não grava as próprias coisas e tal. E às vezes, pra mim, o essencial você tem que fazer músicas boas, tá ligado? Você fazendo músicas boas, você já tem o necessário. E aí, tipo assim, além disso, você tem afinidade com que lado? É com, tipo assim, o marketing, é com o lado visual, é com a produção. Cada artista, eu acho que vai pra um lado extra, assim, além de se garantir na música, tá ligado? E eu me encontrei muito em produção, mano. Eu acho isso uma coisa muito massa, assim. Pra mim tá diretamente relacionado com a música que eu faço, porque às vezes até se mistura, sabe? Tipo assim, nem sempre eu faço uma música no formato canção, assim, tipo violão e voz e tal. Às vezes ela já começa um programa de produção, que eu tô misturando o lado produtor e o lado compositor. E tu tem alguma fórmula mágica, assim, tipo, porque, por exemplo, tem as pessoas que, tipo assim, se inspiram, falam assim, ó, hoje meu dia foi difícil e vem a letra, tipo, o teu processo de criação mais lento, assim, tipo, de composição, ele é baseado no teu cotidiano ou, tipo, tem as pessoas que já também criam algumas histórias? Como é que é, assim, no dia a dia? Mano, eu acho isso muito massa, assim, de ter várias formas de se compor. Eu não tenho uma só, velho. Eu não tenho uma fórmula, assim, que sempre dá certo pra mim. De vez em quando... Tipo assim, pra eu falar uma coisa que é o que acontece na maior parte das vezes, eu começo inspirado por uma coisa que aconteceu na minha vida e não necessariamente cotidiano, assim. Às vezes é uma coisa, tipo assim, muito única que aconteceu e tal. Só que isso não me dá margem o suficiente pra fazer uma música inteira, sacou? Então, às vezes, o ponto de partida é uma coisa que eu vivi e dali pra frente eu invento, sacou? Tipo, Só Você Me Ligar, que é essa última minha e tal. Ela começou com uma parada que eu vivi mesmo, assim, e não foi nem na época, tá ligado? Eu tava só lembrando, tipo assim, não, velho, rolou essa época de, tipo, superar e não sei o quê, e aí eu comecei a escrever sobre isso. E aí eu vi que, tipo assim, chegou no, sei lá, segundo verso, assim, eu não tinha mais o que falar, tá ligado? Porque às vezes a vida real não é tão interessante, fraga. E aí eu falei, velho, eu vou meter o louco, mano. E aí eu meio que inventei o resto da música. Não é nem que seja falso, assim, é uma coisa, tipo assim, que ainda assim a alma da música é uma coisa real e tal. Mas eu falei, mano, por que não essa parada do, por exemplo, te liguei de madrugada e desligou na minha cara, fala no pré-refrão. Isso não aconteceu, sacou? Mas eu falei, mano, tipo, é uma imagem tão... Talvez mesmo quem não viveu sabe como deve sentir, tá ligado? Se isso acontecer. Misturar as duas coisas é um
processo que funciona pra mim, assim, mas não é uma fórmula também, saca? Essa pergunta que o Pedro fez foi muito interessante. Eu queria te perguntar justamente isso. Qual a principal fonte de inspiração para você compor? Ou é o mundo das ideias de Platão? Tipo assim, a principal fonte deve ser minha vida, assim, tipo, se eu tivesse uma vida diferente, se eu morasse em outro lugar e tal, eu acho que as músicas sairiam diferentes, saca? Mas igual eu falei, mano, eu gosto de misturar o mundo das ideias com o mundo real, assim. Porque eu acho que aí o mundo das ideias fica mais tangível e o mundo real fica mais interessante, assim, você misturar os dois lados, fraga. E aí sai umas letras da hora. Eu vi que você, logo depois de lançar um projeto, assim como todo mundo, fica muito feliz quando a sua música tá pronta. Como é que você se sente? Qual mudança ocorreu na sua vida após você descobrir esse mundo da produção de música? Véi, pra te falar a verdade, acho que eu comecei a tocar violão, assim, eu devia ter, tipo, uns 7 anos e tal, então antes disso, eu meio que só comia terra, assim, tá ligado? Senti muita diferença, mano, porque, tipo assim, principalmente depois de Sala de Estar, assim, que foi a minha primeira música, meio que saiu do círculo de amigos, assim, de Divinópolis, que é a cidade onde eu moro atualmente. E aí, tipo assim, eu acho que a maior mudança que eu senti, velho, deve ter sido ver que, não é um trocadilho, eu uso exatamente essa frase na música, mas ver que eu não tava falando sozinho, sacou? Porque, tipo, dá essa impressão de vez em quando você tá tocando, assim, e tal, e, tipo, pra quem que eu tô fazendo isso, tá ligado? Tipo assim, tá bom que é pra mim, não sei o quê, mas se não tem ninguém além de mim curtindo, tipo, pra que eu vou continuar, tá ligado? Às vezes é melhor eu achar outra coisa aqui. Só que aí não, tipo assim, quando eu comecei a lançar e tal, e mesmo que numa escala pequena, igual é até hoje, né? Por enquanto, pelo menos, eu espero. Tipo assim, pessoas vêm dando feedback e tal, e aí eu acho que dá uma animada, assim, e você fica mais até empolgado com a música, fraga. Acho que eu comecei a gostar mais de música depois que eu comecei a lançar música. Vejo muita gente falando o contrário. Também eu imagino que tem a ver com escala, assim. Quando, tipo, você não consegue nem mais acompanhar seu público, não sei o que, talvez seja um pouco desgastante. Mas acho que eu tô num ponto muito bom, mano. Tipo assim, eu basicamente consigo conversar, assim, numa boa com a maioria das pessoas que escuta as minhas músicas. É uma coisa muito alcançável, por enquanto, tá ligado? Eu acho que isso me deixou mais animado, assim, a continuar a fazer música e tal. Talvez essa tenha sido uma diferença. Tipo assim, Rafa, pra tu, por exemplo, você já tem música até com 127 mil, né, no Instagram, no Spotify, desculpa, No Spotify, que é Sala de Estar, né? E, cara, eu percebo também uma influência muito da música do rock em cima dos anos 90, por exemplo, cara, Man of the Moon, que pra mim é uma obra-prima, velho. É genial. Valeu. Man of the Moon é a minha preferida, cara. Tipo assim, você acha o seguinte, se você fosse um jovem americano, você já teria, tipo, participado de festivais grandes, porque aqui no Brasil a gente sabe que os festivais de música são centrados em Rio e São Paulo, né? E por esse fato, muita gente acaba não tendo oportunidade. Você se vê daqui pra frente, nesse cenário, fazendo shows, assim, fora da sua cidade, fora da sua rotina? Eu espero que sim. Eu não gosto muito de pensar nessa parada, tipo assim, nossa, se eu fosse americano, tá ligado? Porque eu acho que, tipo assim, todo mundo que não é americano poderia estar melhor sucedido no que faz, mais bem sucedido no que faz se fosse, tá ligado? Mas é uma coisa que, tipo assim, mano, tá fora do meu alcance e eu acho a cena brasileira muito foda, assim. Por mais que, igual eu falei, assim, seja uma coisa mais nacional, né? Que não é uma coisa que, tipo assim, mano, tem banda que é da Islândia, tá ligado? Nas minhas bandas preferidas, Of Monsters and Men, assim. Islândia tem, sei lá, mano, acho que não tem nem 1 milhão de pessoas, tá ligado? Um país de 300 mil, tá ligado? E, tipo assim, você não tem que preocupar com o público porque você tá na Islândia, mas você tá falando com o público de todos os países que falam inglês. Por ser uma coisa muito nacional, assim, tal, você fala com menos gente, então eu acho que não é justo fazer essa comparação, tá ligado? Mas eu sou muito inspirado na cena do Brasil, eu espero, sim, que, tipo assim, daqui a um tempo, pô, esteja falando com pessoas do Brasil, em vez de mais regionalmente e tal, saca? E eu acho que isso fica muito mais fácil agora, né, mano, com Spotify e tal, de vez em quando eu dou uma assustada, assim, vendo quem que é essa galera, tá ligado? Tipo, como que minha música chegou nesse cara aqui, tipo, que eu nunca fui nesse estado, não sei o que, fraga. Às vezes eu dou uma pirada, assim. Mas eu acho que a cena do Brasil tem muito lugar ainda pra muita gente, tá sempre se renovando e tal. Eu acho muito massa acompanhar. Uma das coisas que eu mais gosto é acompanhar a cena independente do Brasil. Eu acho muito sinistro. Você tem preferência para compor músicas em inglês ou em português, ou você sempre busca essa mesclagem que você vem fazendo? Mano, eu prefiro compor em português, porque às vezes em inglês eu acho que serve tipo um escudo, assim, pra você se esconder. Como você sabe que, tipo assim, pelo menos eu, quando eu faço uma música em inglês, eu tenho noção de que o mais importante na música pra mim é a melodia. Porque quando eu vejo que, tipo assim, eu tive uma ideia de letra boa e tal, e que vale a pena investir, eu não vou fazer a música em inglês, assim, porque às vezes eu acho que, tipo assim, velho, essa letra que vale todo mundo entender, não sei o quê. Até por isso que eu parei, assim, eu lancei 4 músicas em inglês no começo, aí depois eu falei, mano, pra quê, tá ligado? Porque realmente eu usava meio como um escudo, assim, tipo, às vezes eu não me esforçava tanto, eu não, tipo assim, eu me contentava com a letra quando ela tinha chegado nos 70% do que ela poderia ser, assim.
assim, tá ligado? Entendi. O português não, eu falo, velho, todo mundo vai ouvir isso aqui e tal, eu tô me expressando na minha língua e tal. É uma coisa até meio inconsciente, assim, eu nunca tinha pensado nisso, só respondendo essa pergunta agora que eu parei de pensar. Mas eu prefiro em português por causa disso. Você não acha que você escrevendo... Porque eu tenho a impressão que compor músicas em inglês parece que é sempre a mesma coisa. Por exemplo, sempre coloca baby, sempre coloca darling, sempre coloca essas expressões. Me dá a entender que as músicas são sempre as mesmas. Aí, às vezes, eu tenho essa crítica ao artista brasileiro que quer escrever músicas em... Pois é, mano. Eu também acho que... Igual eu falei, velho, às vezes é mais fácil, porque, tipo assim, você não se exige tanto, tá ligado? Você fala, velho, eu tô compondo uma música... Eu sinto que as minhas músicas em inglês são um pouco menos oficiais que as músicas em português, tá ligado? Eu acho que isso é um jeito bom de colocar, assim, meu sentimento em relação a isso. Porque, sei lá, tipo assim, parece que você tá fazendo uma imitação de alguma coisa, saca? Eu não sou muito fã, não. Entendi. Tipo assim, eu acho que eu gosto das músicas que eu fiz em inglês e tal, mas não é uma coisa que me representa tanto quanto as minhas músicas em português, tá ligado? E Rafa, como é que tá sendo o seu processo de criação nesse momento difícil que a gente vive, né, de pandemia? Porque é o seguinte, eu acho que a inspiração do artista está, tipo, desde andar na rua, de conversar com uma pessoa e você trancado em casa, tipo, nas fases do coronavírus, né? É você tendo que ficar confinado. Como é que afeta, assim, seu trabalho, sua mente, na hora de criar? Lado bom e lado ruim. Tipo assim, lado ruim é isso que você falou. Eu tô trancado em casa, então parei de viver um tanto de experiência, assim, que, por exemplo, Sala de Estar, meio que o clique da música me veio depois de um rolê, tá ligado? Não sei se poderia ter tido um Sala de Estar 2 aí, se não fosse pandemia. Mas, tipo assim, por outro lado, foi a época que eu comecei a desenvolver mais a parada da produção, assim, sacou? Porque como eu tava em casa o tempo inteiro e, tipo, não tinha prazer, eu falei, velho, vou começar a produzir mais, tá ligado? Que é o que eu posso fazer no momento. Eu não posso sair pra gravar em outro estúdio, eu não posso... Né, no começo, inclusive, no estúdio que eu gravei Só Você Me Ligar, antes da quarentena, eu já tava marcado pra eu ir lá pra gravar uma outra música, que nem saiu ainda, mas já tava pronto naquela época. Só que aí, tipo assim, veio pandemia e tal, eu falei, velho, beleza, não vai dar pra gravar essa música. Deixa eu aguçar minhas habilidades na produção aqui e tentar começar a fazer coisa em casa e tal. E aí rolou Nada Demais, rolou Some, que são duas que eu produzi em casa na quarentena, né? Então, tipo assim, acho que teve lado bom e lado ruim. Talvez realmente pra inspiração, assim, tenha sido um pouco danoso. Eu senti que eu comecei a compor menos, mas eu compunha, mas eu comecei a terminar mais as músicas, porque às vezes, tipo assim, antes da pandemia e tal, eu começava 10 músicas e terminava 3, tá ligado? Aí agora, como eu tô compondo menos, acho que eu tive mais tempo, assim, mais interesse também de terminar as músicas e tal, então acabou que teve um lado bom e um lado ruim. E pensando do ponto de vista produtor, assim, talvez tenha sido até uma coisa que eu não teria desenvolvido se não fosse a quarentena. Eu não sei se você pode falar, mas você tá projetando novas músicas, novos projetos pra quando a pandemia acabar? Total, mano. Até pra antes da pandemia acabar, não pode parar não. No caso ontem, né? Não sei quando o podcast vai sair, mas no dia que a gente tá gravando, foi ontem, a nova, e já tem mais duas que elas estão escritas já, só que não estão gravadas ainda, tá ligado? Mas, mano, 2021 é um ano que eu quero lançar mais coisas, assim. 2020 foi um ano meio de... Eu tava no terceiro do ensino médio, tá ligado? Então foi corridaço, assim. Agora eu tô num momento um pouco mais calmo e tal, que eu tenho mais tempo. Lógico, o que eu fiz de música esse ano já, assim, já dá pra lançar o ano inteiro, fraga. Só até agora, assim. Então tem projetos, mano. Não tem datas ainda, mas tem projetos. Agora tem uma pergunta interessante, Rafa. Tipo, a gente vê que aqui no Brasil é mais fácil você ver bandas, né? Você botou o seu nome no seu trabalho, é Rafa Bica, não é uma banda. Por exemplo, tipo, é mais difícil as pessoas valorizarem, porque, por exemplo, lá fora a gente tem o grande Mac DeMarco, né? Que, tipo, é um cara que, poxa, é a banda dele, né? Ele é o cara. Você vê essa certa dificuldade no Brasil, porque agora o pessoal usa a banda, tipo, a banda, poucos têm a personalidade de colocar o seu nome como forma de criação, no caso. Botei fé. Eu sei lá, eu acho que, tipo, eu tive banda também, né, antes de lançar minhas coisas sozinho e tal. E eu acho que são dois processos diferentes, assim. Mas também eu meio que mudei de gênero, assim. A banda que eu tinha era mais puxada pra rock e tal. Que foi uma coisa que não foi nem uma distanciada, assim, mas um pouco, sacou? Nas músicas solo e tal. Então eu acho que, assim, foi meio natural, velho. Eu experienciei banda, achei muito massa, assim. Vi que tem suas vantagens e seus problemas. Falei, velho, eu fiz umas músicas sozinho, eu produzi as músicas sozinho. E, tipo assim, eu vou lançar assim, tá ligado? Mas foi, tipo, não foi uma coisa... Porque, por exemplo, o que muda no processo? Pra ter uma banda, antes de você entrar em estúdio e gravar as músicas e tal, velho, a gente ficou, quando eu tive, pelo menos, né? Ficou, tipo assim, uns 2 anos e tal, só tocando, fazendo show, cover, ensaiando, ficando amigo e tal. Com solo, eu acho que é mais... As coisas são mais direto ao ponto, tá ligado? Eu quero fazer uma parada, eu vou lá e faço. E aí, se eu achar bom, eu lanço. Se eu não achar bom, eu gaveto. Não tem que dar satisfação pra ninguém, esse tipo de coisa, sabe? Tem seus lados positivos e negativos. Acho que eu tô falando isso pra quase toda pergunta. Eu acho que eu não tenho preferência, velho. Eu gostei muito de ter banda, gosto muito de ter minhas coisas solo. Tipo assim,
quando eu tinha banda, a gente era muito novo e tal, então, tipo assim, ninguém tinha pretensão, assim, de viver disso. Fazendo minhas coisas solo agora é um rolê mais sério e tal, então é meio difícil de comparar as duas experiências que eu tive. Mas eu gosto muito das duas, velho. Eu teria uma banda, tranquilamente, também. Tá, mas você falou que terminou recentemente o ensino médio, e eu gostaria de saber se, além da carreira de cantor, você gostaria de cursar alguma coisa, aprender a fazer uma coisa nova, o que é que você pretende fazer? Mano, eu tô cursando publicidade agora, mas... Não, mais nada, eu ia falar... Peraí, eu ia falar, tipo assim, mas é uma coisa que eu não quero levar pra vida e tal, mas vai que algum professor escuta, aí é pai, né, corta essa parte. Não, põe só a parte que eu falei que eu tô cursando publicidade, o resto você corta. Quais os seus planos pro futuro, né, Rafa? Você lançou vários singles, você pensa em um álbum de estúdio, você pensa em algo, por exemplo, em lives, né, porque agora deu uma baixada porque... Mas agora deve voltar por causa do lockdown, né, em algumas cidades. Quais os seus planos, assim? Tem não é uma live, mas é uma gravação de um, tá ligado? Tiny Desk Concert, que é uns shows acústicos, assim, que rolam na gringa e tal, é um canal massa que tem. Fazer uma parada tipo isso, eu já tô ensaiando e tal, mas é acústico, sacou? Tipo assim, voz e violão e tal. Cara, tá rolando isso, tem muita música que eu tô fazendo, assim, pra lançar nos próximos meses. Quando esse podcast tiver saído, já vai ter rolado, então pode falar. Vai sair uma versão em Libras do clipe de Só Você Me Ligar também, com, tipo... Nossa, interessante. Com a tradutora no canto e tal, saca? Então, tipo assim, mano, tem várias coisas acontecendo e tal. Eu não planejo tudo. Eu não... Por exemplo, esse negócio do clipe em Libras, assim, foi uma parceria com o Instituto Don Quixote, que é um instituto muito foda, assim, tal. Que não foi planejado, assim, também, tá ligado? O clipe já tava pronto. Salve pra eles, mano. Salve pros Beakers também, depois eu explico essa história. Aí, tipo assim, nem tudo é planejado. Então, tipo assim, tem muita coisa que vai sair esse ano que eu tenho certeza que eu nem imagino ainda, tá ligado? Vai ser um bagulho que eu vou pensar lá em julho, assim, vai sair. Então, tipo... Mas tem planos, mano. O bagulho... O plano principal sendo não parar, tá ligado? A gente vai encerrando aqui esse podcast. Você pode deixar aí o seu contato, suas informações, para caso alguém queira conhecer mais seu trabalho. Mano, Spotify, Deezer, YouTube Music, tudo Rafa Bicalho. Twitter é a mesma coisa. Instagram, Rafa_A_Bicalho, mas precisar Rafa Bicalho também acha. E é isso aí, velho. Tamo junto. Espero que quem ouve minhas músicas aí curta. Aí, ó, coincidência, mano. Ó, o podcast chama Indie Stratocast, né? Hoje eu descobri que Só Você Me Ligar entrou na Indie Brasil do Spotify, então... Exclusivo, hein, galera? Tamo junto, Rafa. Você é um cara que com a sua humildade você vai longe e por isso não poderia ser mais especial você ser o nosso primeiro convidado.